Fala galera, tudo certo? Hoje eu quero conversar com você sobre prosperidade financeira, em especial sobre uma pergunta que me fazem muito nos cursos de prosperidade. Como fazer para valorizar o seu produto ou serviço? Especialmente você que é um novo empreendedor, não é? A dificuldade que muitas vezes as pessoas sentem em cobrar pelo seu trabalho criativo, pelo serviço que oferecem. Por que é tão difícil cobrar o teu trabalho, o teu serviço, o produto que você oferta? Eu vou listar aqui os 3 erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometerem ao oferecerem o seu trabalho ou serviço e tentarem cobrar por ele, ok? Em instantes. Pois é, né? Quem já não passou por isso? Querendo iniciar uma nova carreira, saindo muitas vezes de um emprego público, um emprego seguro dentro de uma grande empresa e começando aí, né, se aventurar num novo empreendimento, tornando-se um empreendedor. Eu sou um grande motivador para que as pessoas façam aquilo que gostam, que busquem identificar na própria personalidade aquilo que é verdadeiro, aquilo que é autêntico. Eu acho que a diversidade é o segredo, né, da felicidade. As pessoas têm que fazer o que amam. Não adianta querer seguir o mercado, onde, né, que área o mercado paga melhor no momento, e aí às vezes você se vender, né, e se anular nos seus dons, nos seus talentos, nas suas capacidades natas. Mas quando você começa a identificar, ou pelo menos, né, tentar se arriscar em alguma área, vem aí, normalmente no início principalmente, mas tem gente que estende esse problema por muitos anos na vida, a dificuldade de cobrar. Você é dessas pessoas que tem dificuldade de cobrar pelo serviço que oferece, ou então pelo trabalho que cria, pelo produto que cria, muito especialmente até quando se trata às vezes de um trabalho criativo, não é verdade? Então eu vou listar agora para você, como eu disse agora há pouco, 3 erros muito comuns que fazem as pessoas terem tanta dificuldade de dar o devido valor, o justo valor ao produto ou serviço que produzem e que oferecem. Vamos lá! Primeiro ponto, primeiro erro muito comum. Você já passou dificuldades, por exemplo, na tua infância, na tua história de vida. E quando você vai vender alguma coisa, você projeta na outra pessoa o mesmo sofrimento, a mesma dificuldade que você já teve um dia. Então você tem quase que dó da outra pessoa ao cobrar um valor que você vê que ela não pode pagar. Já aconteceu isso com você? Esse é um erro gravíssimo. Se você continuar, e aí observa que eu estou falando tudo isso dentro da lei da atração. Se você continuar sentindo dó das pessoas que não têm condição financeira, você tende a perder energia. Em outras palavras, você não só vai acabar cedendo, como normalmente já deve fazer, cede no preço, cede no prazo, vai cedendo, e você começa a ter dificuldades pessoais, porque você não recebe o valor econômico, monetário que você precisa e merece para poder fazer sua vida profissional, empresarial, crescer. Então, na verdade, você acaba perdendo muita energia dessa forma e criando uma egrégora onde você, incrivelmente, acaba sempre atraindo pessoas que querem comprar, que querem obter o que você oferece, mas que não tem como pagar. Presta atenção, parece que é uma onda, não é? Vem 1, 2, 3, vem 10, vem 20, a maioria das pessoas ao seu redor acaba agindo mais ou menos da mesma forma, da mesma maneira. Então o que você precisa é romper com o seu passado. Então para cada erro eu vou dar um toque de como reverter isso, tá bom? Então esse primeiro erro, que é na verdade um trauma, não é? Uma vivência tua da qual você não superou, o que você precisa é reprogramação emocional, subconsciente, é romper com o passado, é entender que o que você está oferecendo possui um grande valor, não é? E que você vai atrair as pessoas certas. Não se sinta culpado. Aqueles que podem menos irão buscar produtos ou serviços de menor valor. Ou você já oferece, não é? Produtos de classificações diferentes. O que você não pode é sentir culpa por cobrar, que é a emoção que mais faz você empurrar a tua clientela. Quando você sente culpa por cobrar, as pessoas percebem. É como se elas sentissem que você está fazendo algo errado, que na verdade não está. Mas o teu sentimento transmite isso, repelindo seus clientes. Ou então, por outro lado, faz com que você acabe abrindo mão do teu valor econômico para cada produto ou serviço ofertado, ok? Segundo erro muito comum na hora de cobrar as pessoas, os seus clientes, não é? Seus fregueses, em relação ao teu serviço ou teu produto oferecido, você, novo empreendedor, é justamente o fato de você depender
de uma avaliação comum. Vou explicar para você. É muito comum que as pessoas comecem a produzir algo, não é, que tenha uma compra certa, alguém, um dono de um comércio, né, alguém que vai pegar o teu produto e vai revender. Quando você faz isso, você fica dependente de uma avaliação, de uma pré-avaliação de outra pessoa. É muito comum também que você não perceba o diferencial daquilo que você faz, daquilo que você produz. Em outras palavras, psicologicamente, eu diria para você, está te faltando autoconhecimento e elevação da autoestima. Falta compreender que aquilo que você oferece é singular, tem um diferencial, é a tua energia, é o teu jeito de ser. Às vezes é um serviço que muita gente oferece, não é? Aí você diz assim, mas poxa, eu não posso cobrar muito, tanta gente está oferecendo, porque você não parou para pensar que você é o único, com o teu jeito de ser, com o teu atendimento, que seja a gentileza, que seja o respeito, que seja a ética, é o conjunto do ser humano que você é, que por trás do teu produto ou serviço dá o valor, a valoração àquilo que você oferta. Percebe? Quando você olha para o externo, quando você depende, torna-se dependente, né, dessa visão comum do tipo, eu sou apenas mais um no meio da multidão, eu sou mais um entre milhares oferecendo a mesma coisa, é claro, eu transmito para as pessoas esse sentimento de que aquilo que eu tenho poderia ser obtido por um valor muito menor com outra pessoa, entende? Ou seja, você mesmo se desrespeita, você mesmo se desvaloriza, as pessoas percebem e elas não compram o que você tem para oferecer. Então, na verdade, se você quer ser valorizado, não é através do que você está oferecendo, não importa se as pessoas aí fora também oferecem coisas semelhantes. Você é único, se conheça, se valorize, pare de olhar para os vizinhos, olhe para dentro de si, né? E aprenda a colocar naquilo que você está oferecendo a sua individualidade, o seu colorido, o seu próprio valor, ok? E o terceiro erro mais comum que eu vejo é as pessoas que produzem algo, mesmo que seja artisticamente, às vezes, dentro de um artesanato, uma produção musical, só como exemplos, não é? Pode ser na área culinária, seja o que for. Você produz algo, faz com tanto amor, são aquelas pessoas que partem de um hobby para desenvolverem uma empresa, partem de um hobby para serem empreendedores. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que quando você pega um hobby, uma coisa que você gosta, que é prazerosa, pode ser um bom caminho para identificar um grande dom natural seu. Qual é o problema disso? É a pessoa falar, puxa, como eu posso gostar tanto de fazer isso e ainda ganhar muito dinheiro? Será que eu não estou tirando o valor humano daquilo que eu faço por colocar um preço? Você sabe o que é isso? É o velho condicionamento advindo da religião de que o dinheiro é sujo. É uma visão de que o dinheiro, de alguma maneira, parece que ele corrompe ou prostitui aquilo que você está realizando. Claro que não é verdade, mas existe esse sentimento por parte de muita gente. Olha, eu já vi muita gente talentosíssima não conseguir ter sucesso econômico na vida exatamente pela culpa que sentem em dar um preço, em precificar aquilo que produzem. E olha, são grandes artistas que poderiam ter um sucesso imenso. Na verdade, observa se não é teu caso. Se você não está confundindo as coisas, como se o fato de você colocar amor nas coisas que faz, que realiza e ter prazer, não pudesse justificar o preço que você coloca. Um preço bom, um preço justo. Não precisa ser um preço muito barato. Não precisa ser algo quase de graça, quase doado. Então qual é a dica que eu posso te dar para você poder solucionar esse conflito que no final das contas é um condicionamento, é um conflito emocional, não é? Provavelmente é o modo que você entendeu a relação comercial desde criança. Talvez tenha visto relações comerciais sem ética, injustas, não é? Até com os seus pais, onde eles trabalhavam, com quem trabalhavam. Então a impressão que você adquiriu das relações comerciais é que elas de alguma maneira desrespeitam o lado humano de cada pessoa. E não precisa ser assim. O bacana é você compreender que o dinheiro é uma expressão, pode ser uma expressão também de amor, exatamente. O dinheiro é uma unidade. Vamos entender o dinheiro de uma outra forma. O dinheiro é uma unidade de poder que gera liberdade. Quanto tempo você dedica para realizar o trabalho que você realiza? Quanto tempo você estudou? Quanto tempo de vida para se preparar, para amadurecer, para hoje criar o que você cria, o produto ou serviço que você oferece? Então, não desvalorize, pelo contrário, agregue toda essa bagagem do que você realizou na vida para chegar nesse ponto. E compreenda que trocar isso por dinheiro é trocar
pela liberdade do tempo. O tempo dedicado é mais do que justo. Então, quando você compreende isso, é um estalo, é uma chave que você vira no teu subconsciente. É isso aí, gente. Espero que essas 3 dicas, dos 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar dar valor econômico para o seu produto, para o seu serviço e cobrar as pessoas, consiga ajudar vocês a terem muito sucesso, a ganharem muito dinheiro. Essa é a ideia do vídeo de hoje, ok? Se você curtiu, compartilha com os amigos, vamos espalhar esse conhecimento. Acho que esse vídeo está bem especial. Não deixa de curtir aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no meu canal Marcelo Cotrim no YouTube, inscreva-se. E não deixa de clicar no sino, o sininho, que é para que você receba as notificações, ok? De cada vídeo inédito publicado aqui. E aqui do lado eu deixo mais um vídeo para você continuar estudando, se aprofundando nas leis da prosperidade e no seu autoconhecimento, ok? Grande abraço!